Foi o nosso que Cristo é minha vida hoje e meus pecados sepultados no mais profundo do mar, perdoados, esquecidos, que se foram para sempre. Seu sangue cuida de mim. Ele cuidou de ti, meu filho. Ele cuida de ti. Ele é, agora eu posso dizer. Cristo é minha vida hoje e meus pecados sepultados no mais profundo do mar, perdoados, esquecidos e se foram para sempre. Seu sangue cuida de mim. Perdoados, esquecidos, que se foram para sempre. Seu sangue cuida de mim. Amém. Muito boa noite. Aqui estamos mais uma vez pela graça do nosso Deus e é com grande alegria que eu posso nessa noite tirar esse tempo, poder compartilhar um pouco os pensamentos do nosso Deus com você. Seja muito bem-vindo a essa mensagem dessa noite. Hoje, 30 de setembro, né, último dia do mês de setembro, né, de 2020, e pela graça de Deus aqui estamos. Podemos cantar louvores ao nosso Deus, podemos exaltar o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o nosso Deus, o nosso Pai, podemos falar com Deus, podemos, descansar na graça de Deus e podemos pensar com Deus. Isso é um privilégio de todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que conhece Jesus como Salvador, né? Jesus, ele em breve voltará, estaremos para sempre com ele muito em breve. Mas nessa noite, enquanto aqui estivermos aguardando o retorno de Jesus, o arrebatamento da igreja, nós somos chamados a andar em novidade de vida, né? De acordo com Romanos, capítulo 6, versículo 4, uma vida nova de qualidade diferente. Mas durante a nossa caminhada aqui na terra, até a volta de Cristo, nós necessitamos aprender a liderar com os fracassos da vida. E muitos de nós já fracassamos ou iremos fracassar. Ou iremos fracassar de uma maneira ou outra. A pergunta é, como lidamos com os fracassos da vida? Como agimos diante dos fracassos da vida? Eu gostaria de falar sobre um pouquinho disso nessa noite. Os nossos versículos nessa noite, Romanos capítulo 5, nós sabemos que Romanos capítulo 1 até capítulo 9 é a praticidade da vida cristã. Abram parênteses, capítulo 9 até o capítulo 11, quando trata diretamente de Israel, e depois capítulo 12 até o final, volta à praticidade da vida cristã. E aqui no capítulo 5 de Romanos, é uma carta tão linda, né, tão prática para nós. No versículo 20 e 21, está escrito: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna,
mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado leva à morte espiritual, enquanto, né, a graça de Deus nos leva a Jesus Cristo, que pagou um preço pelas nossas vidas, leva a vida e a justiça para a vida e a vida eterna com Deus. Sabe, a graça de Deus é tão mal entendida nos nossos dias. Nesses dias da igreja de Laodiceia, a última igreja antes da volta de Jesus Cristo, a graça de Deus é tão mal interpretada. Sabe, muitos acham e pensam que a graça é um meio, sabe, é uma licença para viver em pecado. E tem muitos dos filhos de Deus nessa noite vivendo em pecado, usando erroneamente, usando de maneira errada a graça de Deus. A graça de Deus, ela não é um meio, não é uma licença para pecar. Pelo contrário, a graça de Deus é o meio que Deus usa para nos restaurar dos nossos pecados. Nós não merecemos, mas Deus é tão gracioso, tão amoroso, Ele nos ama com força, que Ele, sabe, Ele nos perdoa, Ele nos levanta quando nós caímos, Ele nos conduz no caminho que devemos andar. A graça de Deus é o meio que Deus usa para nos restaurar do pecado. Todos nós estamos sujeitos a cair, a fracassar. Ou alguns já caíram, já fracassaram, e outros vão cair, vão fracassar. Mas, sabe, o que importa para nós hoje é como nós lidamos com os fracassos da vida. Sabe, como nós lideramos quando nós erramos o alvo. Precisamos entender que a graça de Deus, ela está disponível o tempo todo para nos restaurar, sabe, para nos levantar, para fazer com que nós andemos em novidade de vida. Tem uma diferença muito grande sobre a lei. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. A lei foi dada a Israel, e Jesus disse em Mateus 5,17, Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E Paulo disse em Romanos 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Não estamos debaixo da lei da graça, mas sim da graça de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 14 e 15, está escrito: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Paulo faz uma refutação aqui, ó, de modo nenhum. Olha, porque estamos debaixo da graça de Deus, nós não vamos viver em pecado. Mas sabe, mas às vezes vai acontecer de um dia ou outro, nós vamos cair. E nós precisamos aprender a liderar com as quedas, com os fracassos da vida. Precisamos, né, voltar nossos olhos para a obra que Jesus consumou no Calvário, permitindo que o seu sangue nos purifica de todos os nossos pecados. Sabe, é tão gracioso, né, para nós hoje, é tão, edificante poder contar com a graça de Deus 24 horas por dia. A graça de Deus está disponível para cada um de nós. Mas sabe uma coisa interessante? Quando nós fracassamos, quando nós caímos, muitas vezes são as pessoas que convivem conosco, ou já viveram ou conviveram conosco, muitos vêm apontando o dedo e tentando de uma maneira ou outra trazer acusações, culpas sobre as nossas vidas. Infelizmente, existem muitos fariseus em nossa época. E estes estão revestidos de homens e mulheres espirituais. Olha, homens e mulheres espirituais, fariseus da nossa época. Não sabem eles que Jesus os chamou de sepulcro caiado? Vivem procurando um cisco nos olhos dos outros e não conseguem enxergar a trave que está nos seus próprios olhos.
Sabe, o legalismo impede muitas pessoas de restaurar sua comunhão com Deus. O legalismo imposta em nossas vidas por pessoas que nos conhecem ou que nos conheceram ou nos conheceu no passado, sabe, venha de uma maneira ou outra trazer uma pressão externa para que nós não nos restauremos com Deus quando nós fracassamos, quando nós erramos. E sabe, amados, infelizmente existem muitos fariseus em nossa época, pessoas que estão procurando um cisco em nossos olhos. Legalismo é algo terrível na igreja de Jesus Cristo. Legalismo é algo terrível quando lidera com os fracassos da vida. Sabe, a graça de Deus, pelo contrário, a graça de Deus nos impulsiona para restaurar a nossa comunhão com Deus. A graça de Deus, ela nos move, sabe, porque nós não merecemos, ela nos leva para um lugar onde nós obtivemos eterna redenção, que é a cruz do Calvário. Que é a cruz do Calvário. Lá onde Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas. Oh, amados, necessitamos colocar em prática em nossas vidas a obra consumada. Assim, permitirmos que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Como? Levando cativo todos os pensamentos que não são de Deus a Deus. Inclusive aqueles pensamentos que nos fizeram desviar da verdade. Sabe, quando nós erramos, nós temos um lugar onde nós podemos buscar, é o nosso porto seguro, o nosso lugar onde nós encontramos refúgio, socorro. E esse lugar é a cruz do Calvário. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, está escrito: se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel. Ele olha sempre para a cruz e não para nós. Ele sempre vai olhar para a cruz do Calvário, onde Jesus Cristo consumou a obra. Sabe, amados, talvez você vai se identificar com essa mensagem nessa noite. Muitos estão cobrando de si mesmo um padrão de vida para se reaproximar de Deus. Muitos estão cobrando uma maneira, um padrão, um jeito de viver diferente no dia a dia, e cobrando, exigindo de si mesmo para se reaproximar de Deus. Deus não exige nada de nós. Deus nos ama hoje e agora. O amor de Deus, sabe, ele é tão incondicional, tão maravilhoso e tão edificante, que ele não exige nada em troca de nós. O amor de Deus está disponível para nos restaurar, para nos impulsionar a andar hoje em novidade de vida, porque nós somos filhos de Deus, salvos pela graça de Deus, herdeiros das promessas, juntamente com Cristo Jesus. Pensa nisso, amados, comigo, nessa noite. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, nenhuma. Sentimento de culpa perde toda a sua força à luz da palavra de Deus quando nós abrimos em Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus purifica nossa consciência de obras mortas, de acordo com Hebreus capítulo 9, versículo 14. Todas as obras mortas, tudo que nós fizemos de errado, nós confessamos, o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa, nos lava, nos regenera, nos faz andar hoje de novidade de vida, uma vida nova, de qualidade diferente da vida que nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. Sabe, a graça de Deus, ela nos faz hoje a viver uma vida sobrenatural, como se nós nunca tivéssemos errado, ou pecado, ou fracassado em nossas vidas. Por isso nós precisamos correr para a cruz. Não ficar mastigando coisas que Deus não lembra mais. E sabe, os fariseus da nossa época, sabe, nós precisamos fazê-los calar, não, sabe, brigando com eles, não entrando em jogo de legalismo com eles, mas simplesmente anulando todo sofisma, todos os pensamentos que vem, toda a conversa fiada,
anulando a luz da palavra de Deus que nos mostra o que nós somos, quem nós somos e para onde nós estamos caminhando nesses dias, nesse momento. Nós estamos aguardando a volta de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Oh, amados, nessa noite eu queria que você pensasse um pouco sobre isto, né? Muitos, infelizmente, por falta de conhecimento, muitos dos filhos de Deus estão vivendo hoje isolados, sozinhos, por causa do sentimento de culpa. Estão exigindo de si mesmo algo que Deus não exige. Estão sendo influenciados pelos fariseus hipócritas da nossa atualidade, e por isso, sabe, não tem coragem de levantar a cabeça, se isolam, muitos estão entrando, ficando deprimidos, angustiados, por causa desse sentimento terrível de culpa, e os fariseus da nossa atualidade, sabe, acaba alimentando esse sentimento na vida de irmãos preciosos que fracassaram, ou que um dia irão fracassar. Oh, amados, muitos nessa noite se sentem incapazes de voltarem para Deus sozinhos, ou até mesmo por pensarem que não merecem o perdão, talvez eles pensem que não merecem o perdão por causa das suas falhas, dos seus fracassos, por causa de uma atitude que fez 10 anos atrás, 5 anos atrás, 8 anos atrás, ficam lamentando hoje, vivendo, sabe, num lamaçal, em vez de permitir que a graça de Deus, por meio do sangue de Jesus Cristo, os limpe, nos purifica. Eles pensam muitas vezes que é vergonhoso voltar para Deus, ou até mesmo voltar a participar de um corpo local, de uma igreja, principalmente se nesses lugares tem irmãos que conhecem as suas falhas, os seus fracassos. Deus quer de nós, de cada um de nós, uma atitude de fé. Se você ainda não fracassou, sabe, um dia você pode fracassar. Todos nós estamos sujeitos ao fracasso, mas nós podemos recomeçar com Deus. E nós podemos recomeçar com Deus sempre, porque a graça de Deus está disponível para cada um de nós, hoje e agora. Oh, amados, podemos fazer a diferença, impactar a nossa geração, dando a volta por cima nos fracassos da vida. Não devemos nos ocupar com os julgamentos dos fariseus da nossa época. O que importa é a graça de Deus, que nos restaura sem exigir nada em troca. Não merecemos mesmo, mas Deus nos ama assim, como estamos hoje e agora. Nós não merecemos mesmo. Sabe, para que eu vou ficar lutando comigo mesmo, com meus pensamentos, com o sentimento de culpa? Eu vou correr para a cruz porque nenhuma condenação há, vou permitir que o sangue de Cristo me purifica, eu vou disciplinar minha mente, minha consciência, minha memória, para que o sangue de Cristo vá no mais profundo dos meus sentimentos, da minha mente, e purifica de obras mortas, que Deus não lembra mais, e eu também não devo lembrar. Hebreus 9, versículo 14. Precisamos permitir o sangue de Cristo fazer isso. Sabe, amados, preste atenção nessa noite. O mais importante é a nossa vida com Deus. O resto, Deus, Ele resolverá. Deus cuidará. Lembram? Jacó roubou a primogenitura de Esaú. E logo depois ele fugiu. Isso está escrito em Gênesis capítulo 27. Logo depois ele fugiu. E o que aconteceu logo depois no capítulo 28? Ele encontrou Deus em Betel. E Deus deu uma grande promessa para Jacó. Sabe, Jacó encontrou Deus no fracasso da vida. Lembra de Moisés? Moisés assassinou um egípcio. E ele fugiu do Egito. E sabe uma coisa? Tempo depois, Moisés encontrou Deus na sarça ardente. Moisés encontrou Deus na sarça ardente. Davi várias vezes fracassou. Ele fracassou no casamento, na educação dos filhos, mas o diferencial de Davi é que ele sempre encontrou Deus nos fracassos da vida. Por isso foi chamado um homem segundo o coração de Deus, Davi. Olha, amados, como nós devemos nos comportar diante dos fracassos da vida? Devemos correr para Deus, confessar, sacudir a poeira e não permitir
que sabe, acusações, principalmente dos fariseus da atualidade, impede-nos a restauração da nossa comunhão com Deus. Precisamos permitir que o sangue de Cristo nos purificar de todos os nossos pecados, todos os nossos erros. Ó amados, Jesus consumou a obra no Calvário, obtendo eterna redenção. Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo disse o seguinte, capítulo 3, versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Lembra de Paulo? Paulo, ele, antes de nascer de novo, antes de cair do cavalo indo para Damasco, Paulo, ele perseguia os cristãos. Ele concordou com o apedrejamento de Estevão. E ele pegou uma cara para Damasco exatamente para prender os cristãos. E ele caiu do cavalo. Ele encontrou Jesus Cristo. E sabe o que aconteceu? Paulo, em todos os lugares que ele ia ensinando sobre a graça de Deus. Lembra que Paulo era um fariseu, mas ele converteu. Jesus teve um encontro pessoal com Paulo. E Paulo, o que aconteceu? Todo lugar que Paulo vinha pregando a graça de Deus, os judaizantes vinham atrás, acusando Paulo, trazendo culpa. Esse é aquele que perseguia os cristãos, agora ele está falando de Jesus. Que coisa é essa? Eles vinham com acusações contra Paulo. Paulo disse, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficaram, eu vou avançar para as que estão adiante de mim, hoje e agora. Não importa o que os fariseus da época estão falando, não importa o que os judaizantes da época estão falando, e talvez os fariseus da época hoje são parentes seus, nossos parentes, nossos amigos. Tenha cuidado, não permita que os fariseus da atualidade, sabe, eles possam, não permita que eles impactam suas vidas, impedindo-os de desfrutar da graça de Deus e restaurar a comunhão com Deus. Está consumado. Não permita. Paulo, sabe, ele conhecia a graça de Deus. Ele disse, havíamos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum, irmãos. Está consumado. Ela está consumado. A graça de Deus nos promove e assim podemos, sem o sentimento de culpa, sem condenação, aproximar de Deus pela fé. Não merecemos, mas Deus nos ama hoje e agora e Ele nos ama com força. Com força. Precisamos aprender a liderar com os fracassos das nossas vidas, e porque nos fracassos das nossas vidas, muitas vezes, são oportunidades para nós encontrarmos Deus. Como nós devemos fazer? Correr para a graça, permitir que a graça de Deus nos restaura, porque assim encontraremos Deus, e seremos uma bênção nas suas mãos, porque Deus, sabe, Ele não afastou de nós, nós afastamos de Deus às vezes, mas Deus está sempre ali de braços abertos, pronto para nos acolher. E quando nós confessamos, sacudimos a poeira, nós levantamos e caminhamos como se nunca tivéssemos errado em nossas vidas. Isto é sobrenatural e isto é de Deus. E o Espírito Santo que em nós habita, ele nos dá discernimento para que nós não venhamos a viver debaixo de culpa, ou ficar isolado das pessoas, ou viver a nossa vida cristã sozinhos. Nós somos um corpo, nós somos a igreja, nós dependemos uns dos outros. Nós somos a família de Deus, nós somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você e eu, nós somos parte uns dos outros, nós somos parte de um edifício. Em 1 Pedro capítulo 2, nós somos as pedras conectadas umas às outras, e Cristo Jesus é a pedra angular. Nós estamos conectados a Ele e Ele está conectado a nós. Saiba disso. Não podemos viver isolados, sozinhos. Nós somos uma família. Somos dependentes uns dos outros e dependentes de Deus, pela graça. Deus é fiel e Deus nos ama hoje e agora, e é isso que importa. E não o que os fariseus da época estão falando. Amados, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
está consumado. O sangue de Jesus foi, é e será eternamente suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados. Sejamos ousados, porque um dia talvez iremos fracassar. E é tão importante para cada um de nós não viver debaixo de condenação. Pelo contrário, devemos deixar o que para trás ficou e avançar para o que está diante de nós, à nossa frente. Foi pago um alto preço, foi pago um preço alto por isso. E esse alto preço não está em nada ligado à nossa força ou merecimento. Nem tampouco foi ouro ou pedra preciosa ou prata, mas sim o precioso sangue de Jesus derramado uma única vez por toda a eternidade na cruz do Calvário. Pensa nisso nessa noite. Como a sua vida é importante para Deus, a minha vida, nós somos importantes para Deus. Necessitamos aprender a liderar com os fracassos da vida. Sabe, nós podemos encontrar Deus nos fracassos da vida. Nós podemos ser uma bênção nas mãos de Deus após o fracasso, após cair. Nós podemos se tornar uma bênção nas mãos de Deus, porque o nosso fracasso não poderá impedir Deus de nos usar hoje para a sua glória. Pensa nisso. O nosso fracasso, o seu fracasso, o meu fracasso, ou o nosso fracasso, ou quando nós fracassarmos, nossos fracassos não poderão impedir Deus de nos usar para a glória de Deus, porque a obra está consumada. Jesus morreu por nós. Ele ficou pendurado naquele madeiro ali, de 9 horas da manhã até 3 horas da tarde, por você e por mim. Ele teve suas mãos e pés vazados. Ele teve sua barriga, sabe, transpassado por uma lança. Ele teve uma coroa de espinho cravada na sua cabeça. Isso por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Não merecemos, o amor de Deus não exige nada em troca. Precisamos simplesmente andar em novidade de vida e permitir que a graça de Deus nos renove, nos motiva, nos restaure, para que possamos encontrar Deus nos fracassos da vida. Amém? Que Deus te abençoe, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus está disponível para todos nós hoje. Havemos de pecar porque estamos debaixo da graça e não da lei? Paulo refuta, de modo nenhum, de modo nenhum. Quanto mais nós experimentamos a graça de Deus, mais ela nos motivará a andar em novidade de vida diante de Deus e das pessoas. Pensa nisso nessa noite. Talvez você está me assistindo hoje, ainda não tem certeza da sua salvação. Eu quero dizer para você hoje, a sua vida é tão importante para Deus. A sua vida é tão importante para Deus. Deus te ama como você está hoje. Deus te ama como você se encontra nessa noite. Sabe, Ele quer te dar a garantia de vida eterna. E sabe, não é mudar de religião, não é parar de fazer o que gosta, é crer, é acreditar que Ele morreu por você na cruz. Ele pagou um alto preço por você na cruz. Jesus disse em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Paulo disse em Romanos 10:9, se com a tua boca confessar Jesus, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Mas em Efésios 2:8 está escrito, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça de Deus que você e eu podemos ser salvos eternamente. Sabe, se você entendeu essa mensagem e gostaria de ter a vida eterna, ser salvo eternamente, onde você está e como você está, entregue a sua vida agora a Jesus Cristo, pela fé. Ora comigo agora, neste momento. Abaixe a sua cabeça. Ora comigo. Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Por favor, entra no meu coração, me salva. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Que o Senhor pagou um alto preço pelos meus pecados ali na cruz do Calvário. E que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E que o Senhor subiu aos céus e em breve voltará para nos buscar. E eu, pela fé, creio que o Senhor consumou essa obra. E eu entrego a minha vida nas suas mãos, Jesus, nessa noite.
No teu nome eu agradeço por tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, se você orou assim pela primeira vez, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. E mais, 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, está escrito, quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, sabe, fala comigo aí no privado, fala ao pastor Geraldo, eu orei recebendo Jesus como meu salvador pessoal, e sabe, eu terei maior alegria em poder compartilhar com você um pouco da palavra de Deus e poder te servir em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você que está nos assistindo, que nos assistirá depois pelo nosso site, pelo YouTube ou pelo Facebook. Que Deus te abençoe, que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida, sobre a sua família, que Deus possa te orientar no caminho que você deve andar e que Deus possa cuidar da sua saúde, da sua família, nesses dias tão difíceis que nós estamos passando. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos e até a próxima, pela graça de Deus. Amém?